Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com João Mário Santos de França sobre a desdolarização e a nova economia mundial. O João Mário é doutor em economia pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, foi diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará entre os anos de 2019 e 2022 e atualmente é professor do programa de pós-graduação em Economia da Universidade Federal do Ceará e pesquisador do Centro de Estudos do Desenvolvimento do Nordeste, o FGV-IBRE. Tudo bom, doutor João Mário? Seja bem-vindo aos Cenários. Eu que agradeço o convite. Tudo bom? Muito bem, vamos começar. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que pode impor sanções a países que deixarem de usar o dólar em transações financeiras. Então, eu gostaria que você falasse para a gente qual o real impacto dessas ameaças na economia global. Bem, essas ameaças que nós estamos acompanhando constantemente do presidente Trump, ele ele pode ocasionar uma série de impactos para os dois lados, tanto para a economia que está sofrendo essa imposição de tarifas, mas também para o consumidor americano, que vai enfrentar uma redução de oferta, provavelmente pela redução dos importados, e, consequentemente, aumento do preço do produto. Outra questão também que tem que ser levada em conta é que esse aumento de tarifas, essas sanções que os Estados Unidos vem ameaçando alguns países, pode ocasionar uma interrupção da cadeia de suprimentos globais. Muitas empresas, para produzir os seus bens, elas utilizam insumos importados. Então, à medida que você vai mexendo com esse comércio internacional de uma maneira global, com essa mudança de tarifas, isso pode afetar também essas cadeias. E como que essa imposição de sanções, né, por parte dos Estados Unidos pode impactar o processo de desdolarização? Pois é, isso aí vem aparecendo cada vez mais, essa discussão, na ideia de reduzir a influência dos Estados Unidos no comércio mundial, diminuir a dependência do dólar como moeda de reserva internacional. O dólar, sem dúvida nenhuma, hoje ainda é uma moeda de referência, essa moeda de reserva. Então, você pode, nesse movimento que os Estados Unidos está fazendo, começar a incentivar, países ou blocos de países a tentarem reduzir o dólar, a influência do dólar no comércio, seja bilateral, no comércio entre blocos. É claro que esse movimento ainda é muito lento, o dólar ainda tem uma importância muito grande na economia mundial pela sua credibilidade, pela sua confiança. Então, esse movimento parece mais ainda muito incipiente, mais uma demonstração assim, de insatisfação com a influência dos Estados Unidos no comércio mundial. Entendi. E quais são os principais desafios para que essa dolarização avance no comércio internacional? Caso ela avance, né? Quais são os principais desafios? Acho que o principal desafio é você conseguir criar uma moeda que tenha essa mesma credibilidade, essa mesma reputação, essa mesma estabilidade, essa mesma confiança que tem o dólar. Nós observamos, por exemplo, um movimento muito agressivo hoje da China no comércio mundial, mas, no entanto, a sua moeda ainda não tem essa influência toda, exatamente por essas questões. Ela ainda tem uma difícil conversibilidade, o sistema financeiro chinês não é tão transparente, é, as próprias intervenções que o governo chinês constantemente faz no mercado de câmbio para desvalorizar a sua moeda e tornar o país mais competitivo. Então, ainda vejo ainda com muita dificuldade de você ter um avanço nessa desdolarização, exatamente pelas características que o dólar tem relativamente a outras moedas, principalmente pensando aqui na China, ou mesmo no BRICS como um todo. Entendi. E quais blocos econômicos poderiam se beneficiar mais rapidamente desse movimento? Aqui a gente está falando de um cenário hipotético. Pois é, nesse cenário hipotético, né, de uma desdolarização, o BRICS apareceria como um dos blocos mais propensos a se beneficiar, exatamente porque ele tem uma participação dos seus membros muito ativa
no comércio internacional, principalmente a China, e também porque ele tem tido iniciativas como o desenvolvimento agora do novo banco que foi criado do BRICS, então, que é um banco que tem o objetivo de financiar projetos de desenvolvimento na região. Então, você ter um processo de desdolarização com esses países dos BRICS fazendo transações não com dólar, isso poderia ter algum benefício em relação a eles. Mas a gente também não sabe o que é que viria em termos de sanções em relação a esse movimento, que já foi inclusive defendido pelo presidente dos Estados Unidos. É. O BRICS ele tem se posicionado como um dos grandes protagonistas desse movimento, né, da desdolarização, né, e ele também tem sido muito comentado, né, até também por conta da presidência brasileira, né, do BRICS. Ele está nesse momento sob a presidência brasileira. Então, até que ponto o senhor acredita que o BRICS pode desafiar a hegemonia do dólar? Bem, assim, o importante entender é que esse movimento que o BRICS está fazendo, inclusive no momento a presidência do BRICS está sendo ocupada pelo Brasil. E a ideia que tem sido discutida, inclusive uma proposta do governo brasileiro, é no sentido apenas de facilitar o sistema de pagamentos do comércio é, intrabloco, tornar esse sistema de pagamentos desse comércio de maneira mais eficiente, de maneira mais segura, inclusive utilizando essas novas tecnologias que vêm surgindo agora, como o blockchain e outras, que tornam o sistema mais eficiente, mais seguro, inclusive com possibilidade de utilização das moedas locais, e isso reduz o custo das transações comerciais. Mas, assim, o que se tem se falado é nisso, não entrar propriamente no enfrentamento em relação ao dólar. É claro que se esse sistema de pagamentos funcionar de maneira mais eficiente, com essas novas tecnologias, isso reduz a influência do dólar nesse comércio, e isso pode ter impacto positivo nessas economias. Inclusive, nos últimos dias foi divulgado, né, que inclusive os representantes brasileiros que estavam numa reunião do BRICS, eles descartaram a possibilidade de uma moeda comum agora em 2025, né? Isso não quer dizer nos próximos anos, né? Mas aí eu pergunto para o senhor, existe de fato um projeto viável para a criação de uma moeda comum do BRICS? Não agora em 2025, porque já foi descartado pela presidência do bloco, né, que são os representantes brasileiros, mas de fato é viável essa moeda do BRICS? Assim, na minha opinião, ela teria que ter um processo ainda de construção muito, muito demorado, e não seria uma coisa para curto, sequer médio prazo, porque você teria que ter criar dentre esses países dos BRICS. Inclusive, esses países estão se ampliando, né? Inicialmente era um grupo menor, agora está sendo chamado de BRICS+, já é um número bem maior de países. Existe uma grande diferença entre os países do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista de estrutura dos seus bancos centrais, de implementação de políticas monetárias, estrutura fiscal muito diferente entre esses países. Então, quando você pensa na criação de uma moeda comum, e a gente tem muito essa referência da União Europeia, você tem que cumprir uma série de etapas para chegar nesse nível de ter uma moeda única, inclusive com uniformização de sistemas monetários e sistemas financeiros. E existe muita diferença, já existia muita diferença entre os países originais dos BRICS e agora, com a entrada de novos países, né, está sendo chamado do BRIC+, os BRICS+, então, aí é que eu vejo com muito ceticismo a possibilidade da criação de uma moeda comum para esse bloco. Mas se caso algum dia ela saia do papel, quais seriam os impactos imediatos no comércio internacional e na geopolítica global? Bem, assim, em tese, né, no caso de uma moeda comum para esse bloco econômico, assim, um primeiro impacto que a gente poderia pensar era a redução na dependência do dólar. Você teria nessa nova moeda, em tese, facilitaria as transações comerciais entre os países membros,
diminuindo a necessidade de utilizar o dólar como intermediário de troca. Então, isso reduziria também custo de transação e a influência, né, de flutuações do dólar nessas economias. Também facilitaria as trocas comerciais por, por essa facilidade de uma moeda comum, então teria muito mais facilidade, eliminando barreiras cambiais, simplificando processos de pagamento. Mas, como eu falei anteriormente, né, e quero reforçar bem essa questão, você teria desafios imensos de implementação dessa moeda comum. Você precisaria de uma robusta infraestrutura financeira, precisaria, como eu falei anteriormente, superar uma série de diferenças que existe entre os membros desse bloco econômico, agora ampliado, e o fato de você criar uma moeda comum diante de todas essas dificuldades podem criar uma série de incertezas no curto prazo para essas economias. Sem falar que a gente também não sabe como seria a reação dos países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, com a criação de uma moeda comum para os BRICS. Lembrando que, por exemplo, no caso do Brasil, os Estados Unidos é um parceiro econômico muito importante no comércio internacional. Hoje, os Estados Unidos só perde para a China em relevância. Então, você entrar em ruído com um país que tem uma importância muito grande no nosso comércio pode gerar mais custos do que benefícios de ter essa moeda única. E, no caso, o que é que poderia acontecer com o próprio dólar, né? Caso os países reduzam, né, sua dependência da moeda norte-americana. O que é que a gente poderia projetar para o dólar, caso ele deixasse de ser usado nas transações financeiras? Isso, em tese, né, reduziria, né, a influência que os Estados Unidos têm hoje no sistema financeiro, na capacidade que ele tem de impor sanções econômicas, dado o poderio que ele tem, né? Você também com essa diversificação, por outro lado, com essa diversificação de reservas internacionais, diminuindo o peso do dólar, você também poderia aumentar a volatilidade nos mercados financeiros. Então, essa transição de um sistema menos centrado para o dólar poderia ter essa vantagem de diminuir a influência dos Estados Unidos, mas, por outro, eu imagino que aumentaria muito a volatilidade do sistema financeiro. E como que o Brasil e os demais países da América do Sul podem ser impactados por um cenário um cenário de desdolarização? O senhor falou que os Estados Unidos é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, né? No caso, o Brasil e os demais países da América do Sul deixando de usar o dólar nas suas transações financeiras, que impactos isso traria para o nosso continente? Em tese, quando a gente fala em diminuir o poder do dólar, né? Hoje a gente tem que ter em mente que o dólar hoje ele domina quase todo o comércio exterior da América do Sul. Então, com esse processo de desdolarização, esses países da América do Sul eles poderiam se beneficiar de um menor impacto que teria, por exemplo, flutuações do dólar nas nossas economias, diminuir o impacto das crises cambiais, originado exatamente por políticas monetárias nos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos, o Banco Central lá, decide elevar a taxa de juros por algum motivo, para controlar a inflação, por exemplo, ou reduzir a taxa de juros quando a economia está em contração, ele quer aquecer a economia, certo? Essa política monetária impacta no dólar, gera uma flutuação cambial em países como o Brasil. Então, quando você tem uma diminuição da influência dessa moeda, tem esse lado benéfico. Você também facilita a cooperação econômica entre os países da região. Enfim, você tem em tese, né, você teria algumas vantagens. Mas é como eu alertei no questionamento, na nossa conversa anterior, em que os Estados Unidos é um parceiro muito importante da economia brasileira. Então, você entrar num conflito, numa questão de querer diminuir a influência do dólar, isso pode gerar sérios problemas, pode gerar algumas sanções, certamente alguma reação vai ter do governo americano. Então, isso pode, no final, esse benefício que a gente está falando em tese, pode acabar no curto prazo, pelo menos, tendo um custo maior.
Muito bem. E para a gente encerrar, doutor João, o senhor acredita que a desdolarização pode levar a uma nova ordem econômica mundial? Ou o dólar vai continuar, como a principal moeda por mais algumas décadas? Que é essa história de moeda do BRICS, desdolarização, isso é mais uma conversa, né? É um fogo de palha, entre aspas, né? Eu gostaria de ouvir a sua É, opinião. pronto. A minha visão geral é como eu falei ao longo aqui da nossa conversa. Eu acho que o mais eficiente, no caso desse bloco econômico do BRICS, é buscar realmente, como essa proposta brasileira, um sistema de pagamentos dessas trocas comerciais intrabloco de maneira mais eficiente, mais segura. Isso eu acho que é uma coisa positiva. Isso acaba indiretamente diminuindo a influência do dólar, porque você pode utilizar, já existem hoje várias tecnologias para fazer esse tipo de pagamento, blockchain é um exemplo disso. E você, nesse processo, você pode até usar moedas locais. Mas essa ideia assim mais geral de desdolarização da economia, diminuir a influência dos Estados Unidos no comércio internacional, tirar o peso do dólar nas reservas cambiais, eu acho isso aí um processo que vai demorar ainda muito tempo para acontecer, pela confiança global que a economia dos Estados Unidos ainda tem, pela confiança na sua moeda, estabilidade, conversibilidade. Então, eu não vejo esse movimento no processo rapidamente de ocorrer. Inclusive, eu nem sei se, por exemplo, pegar o exemplo da China, por exemplo, eu não sei se nem se o objetivo da China seria esse inicialmente, porque a China que é o país hoje que tem maior volume de reservas cambiais no mundo, dentro dessas reservas cambiais, boa parte delas é dólar. Então, tem um peso muito grande dentro das reservas cambiais da China, o dólar. Então, nem sei se seria vantagem para ela essa busca de desdolarização, porque ela teria muita dificuldade em converter esses ativos em algo com a mesma credibilidade, a mesma confiança, a mesma estabilidade. Então, eu vejo ainda que vai demorar muito tempo para que esse processo ocorra da maneira como se vem ganhando dimensão, principalmente, principalmente na mídia. Muito bem. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui ao Dr. João Mário, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.